culto de celebração, dia 27 de junho de 21, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, uma igreja que tem a missão de ser uma igreja abençoada, abençoando Campinas, Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo, não é? E que a visão da igreja, que é a visão da igreja de Cristo, não é? É que a gente alcance a estatura do varão perfeito. Amém? A estatura de Jesus Cristo, né? A santificação através do Espírito Santo. Então você, quando receber essa palavra, por favor, compartilhe. Compartilhe com seus alvos, que eu tenho certeza que você está orando, não é? Por conversão, por reconciliamento. Em nome de Jesus, compartilhe, divulgue, né? Se inscreva no canal, faça com que as pessoas, incentive as pessoas a se inscreverem no canal. Lá nós temos, não é? Todas as ministrações do culto de quarta, dos AMES, não é? Dos cultos de domingo. Amém? Vamos divulgar a palavra do Senhor. Nós vamos agora para as nossas Bíblias. O que vai nortear hoje essa mensagem é a primeira carta de João, no capítulo 5. Por favor, igreja, que você possa abrir a primeira carta de João no capítulo 5. Assim que você abrir, aos que estão aqui no templo e podem, por favor, se colocarem em pé, eu estarei lendo, igreja, todo o capítulo 5 da primeira carta de João, a partir do verso 1. Diz assim a palavra, amados. Primeira carta de João 5, a partir do verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Verso 11. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Verso 16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
porque nem é nascido de Deus aguarda a si mesmo. E o maligno ele não pode tocar nele. Eu vou repetir, igreja, o maligno não pode tocar em nós. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua casa, é um privilégio nós estarmos mediante a sua palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor guarde nesse momento as nossas mentes e os nossos corações, que nós estejamos por inteiro nesse momento, cativos a Ti, e que através do Espírito Santo do Senhor haja revelação da sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Nós estamos nos aprofundando na primeira carta de João, do apóstolo João. E a gente vem, ministrando já 3, 4 domingos sobre a carta. E essa carta, na verdade, ela nos ensina a base cristã. Ela vem nos ensinando o selo cristão. Ela vem nos ensinando a marca do cristão. E essa marca são 3, que nessa primeira carta João enfatiza: primeira comunhão. Então, quando você lê e relê a primeira carta de João, ele fala e incentiva muito a comunhão com Deus. Lembra, que a gente falou isso, do domingo retrasado, lembra? Comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, que aí está estabelecido o que? A mensagem da cruz. João também fala da alegria, da alegria de sermos o quê? Filhos de Deus, de servirmos a Deus, de sermos o quê? Cristãos, filhos, e de servir. E essa alegria tem que ser inerente à nossa personalidade. Nós temos que ser alegres. A certeza, de que Deus está conosco. E fundamentalmente a fé. A fé no Filho de Deus, a fé no Espírito Santo, a fé em Deus, que nos move, que nos guarda. Então, na verdade, quando João vem, ele vem com essas 3 mensagens importantes: comunhão, alegria e fé. E neste último capítulo, o Espírito Santo vem hoje nos falar do quê? Para que a gente esteja bem aberto e sensível a tudo aquilo que ele vai estar o quê? Nos ensinando. Tudo aquilo que o Espírito Santo vem hoje para fazer com que a gente preste atenção. Para que a gente, como cristãos, a gente fique atento. E quando você lê esse 5º capítulo da primeira carta de João, parece que está meio solto o último verso. Que ele vem falando de Jesus Cristo, ele vem falando de água e de sangue, nós vamos entender isso. Ele vem falando do maligno, ele vem falando de Jesus Cristo, ele vem falando da palavra, mas no final ele encerra a última carta, essa primeira carta, dizendo o quê? Filhinhos, cuidado com os ídolos. Parece que está solto, Parece que está, não, mas não está. Primeiro que o apóstolo João, ele está dizendo aqui que a gente precisa tomar cuidado não com o ídolo, mas com os ídolos. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com ídolo? O que é um ídolo? De uma forma geral, o ídolo é o quê? É uma imagem, tá certo? Que representa alguma divindade, e essa divindade, ela tem o quê? Uma adoração, como se ali estivesse aquela divindade, tá certo ou não? Isso é o quê? Isso é um ídolo. Tá certo ou não? Então, fundamentalmente, o que o apóstolo João vem dizer o que é?
É que o ídolo é o quê? É uma imagem que representa uma divindade. E como se essa divindade estivesse aonde? No ídolo. É só isso? É só isso que é um ídolo? Não. O ídolo, ele pode ser o quê? No sentido figurado, uma pessoa ou uma coisa. Tá certo? Então não é só a imagem, não é só o ídolo que é a imagem, não é? Como João vem dizendo aqui, não é só isso. Porque existem ídolos. Você quer ver um exemplo que a gente pode dar como pessoas? Um filho ou uma filha. Se a gente não tomar cuidado, um filho e uma filha pode se tornar o quê? Um ídolo para nós. Alguém que nós o quê? A adoramos, não é? A reverenciamos. Uma esposa ou um esposo pode se tornar um ídolo para nós. Um namorado, uma namorada, podem se tornar nossos ídolos. Temos que tomar cuidado também e pedir para que o Espírito Santo, ele nos dê entendimento sobre coisas que podem ser um ídolo. Um carro, uma casa, um emprego, um negócio, um simples hobby. E por que João está tendo esse cuidado para falar conosco hoje? Porque ídolos promovem o quê? O afastamento de Deus. Amém? Então, todo ídolo na nossa vida, a gente tem que prestar atenção em quem estamos adorando, em quem estamos reverenciando. Porque ele, na verdade, pode nos afastar o quê? Da presença de Deus. Porque o ídolo, ele está no campo das emoções, da alma. Ele não está no campo espiritual. Amém, igreja? Então, eu quando amo um ídolo, seja ele qual for, eu estou o quê? Fazendo com que a minha alma, igreja, ela o quê? Aumente. E o meu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, ele faça o quê? Ele diminua. É por isso que João, ele nos ensina e ele ministra em nossos corações que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Amém? Então é por isso que ele vem discorrendo de Jesus Cristo e pede para que eu e você tome cuidado dos ídolos. E ele reafirma, e deve ser reafirmado isso nos nossos corações, que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus. Ele é 100% homem, 100% o quê? Deus. E ele, Jesus Cristo, ele é a vida eterna. Porque o conceito dessa carta, que foi escrita em 95 depois de Cristo, amados, ela é atual. Porque naquela época que João escreveu essa carta, o que estava acontecendo? Os cristãos estavam inseguros, estavam sendo perseguidos, haviam muitas mortes, haviam muitas perseguições, as perseguições eram muito fortes. Tá certo? Então, na verdade, quando João ele escreve essa carta, ele estava o quê? Escrevendo para cristãos que estavam muito inseguros. Estavam passando por dificuldades. E hoje a gente vê uma igreja insegura. E hoje a gente vê uma igreja assustada. Hoje a gente vê uma igreja com medo. Sim ou não? Só eu estou vendo isso? Não, claro que não. Nós estamos aqui, né, com maturidade para falar isso. Então hoje a gente está vendo cristãos inseguros. Cristãos que, puxa vida, o que está acontecendo? Não é? Então, na verdade, o que o Espírito Santo vem nos trazer hoje é essa afirmação, que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que nós servimos ao verdadeiro Deus, como louvamos aqui no início do culto. E quando nós vamos aqui no verso 13, João diz: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que Ele é o quê? A vida eterna. Amém, igreja? Então isso é importante, porque em função de tudo que nós estamos passando, nós temos que ter o quê? A certeza o quê? Que Jesus Cristo, não é? Ele só não promove a vida eterna, mas Ele é a vida eterna.
E o que João fala aqui é que a nossa alma, ela diminua cada vez mais. A nossa vontade diminua cada vez mais. Porque essa pestilência, ela está fazendo o que nas nossas vidas? Com que as nossas emoções estejam o quê? Afloradas. Sim ou não? Sim. Então, muitas vezes nós estamos esquecendo o quê? Que o meu espírito, ele testifica no Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica no meu espírito. Testifica o que, igreja? Que nós temos que crer em Jesus Cristo. Que nós temos que crer, louvar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Então é isso que o Espírito Santo, ele vem falar conosco hoje. Que a vida eterna é Jesus Cristo. Que a vida eterna está em Jesus Cristo. Que a gente deve continuar crendo que é em Jesus Cristo. Que a gente deve continuar meditando na palavra. Meditando em Jesus Cristo. E como diz aqui que nós lemos, não só meditando, mas praticando a palavra. Que a gente continue orando em nome de Jesus Cristo, no nome que está acima de todo nome. Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus que nós damos honra, glória, louvor, majestade. Que nós nos aquebrantamos. E João, ele é muito cirúrgico. Quando ele vai no verso 14 dizendo, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, igreja? Amém, igreja? Ele nos ouve. Então, quando nós tentarmos sermos abatidos com toda essa situação de pestilência, nós temos que entender que quando nós oramos, Jesus Cristo nos ouve. E nós temos que nos posicionar com o quê? Com amor, com fé, com esperança. Amém? E também, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Mas espera aí, pastor, o senhor está falando que quando eu oro, eu peço a Jesus Cristo, a Deus Ele me dá? Claro que dá. Porque quando eu estou voltado com o Espírito Santo de Deus, Ele me ensina a orar. Amém, igreja? Ele me ensina a orar. E eu oro à vontade dEle. Então, o que o Espírito Santo de Deus quer hoje comigo e com você, com a nossa igreja, com todos que estão ouvindo, é que a gente saiba em quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo. Amados, Deus, Ele não atua no nosso silêncio. Eu vou repetir. Deus não atua no nosso silêncio. Ele sabe do que estamos passando, sim ou não? Claro. Ele sabe as nossas necessidades? Claro. Antes de verbalizarmos, antes de escrevermos, antes da gente vir aqui e colocar o que? Os nossos pedidos. Deus já sabe da nossa necessidade. Agora, por que Ele pede para escrever? Por que Ele pede para orar? Para que se confirme o quê? Em Cristo Jesus toda a nossa necessidade. Amém, igreja? Diga um amém, por favor. E nós falamos disso. Estamos estudando o DNA do intercessor e foi dito isso, foi ministrado isso na nossa reunião de sexta-feira. E foi ministrado isso. Quando nós vamos lá em 1 Samuel 12, que já separei aqui para ler, esse texto é maravilhoso, foi ministrado isso no AME. Sexta-feira você é o nosso convidado das 20 a 21 horas, uma pequena ministração. Né? Nós fatiamos toda a apostila e estamos toda sexta-feira estudando. Então, quando você vai em 1 Samuel 12, 23, que coisa, que palavra maravilhosa. A Bíblia diz, quanto a mim, Samuel dizendo, igreja, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Amém? Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês.
Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e reto. Que coisa maravilhosa. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz. Samuel foi um sacerdote. Através da vida de Samuel, começou o quê? A monarquia de Israel. Ele ungiu Saul. Ele ungiu quem? Davi. Um homem de Deus. Um homem abençoado. O que ele está dizendo aqui? Se eu, Senhor, não pecar, o Senhor me perdoe porque eu estou pecando. E nós? Passado alguns anos, veio Jesus Cristo, e Ele nos dá o quê? Para todos nós que somos cristãos? O ministério da reconciliação, amém ou não? Independente que se somos pastores, líderes, levitas, diáconos, ou se somos apenas cristãos, se não temos cargos, não importa. O que Jesus Cristo dá a mim e a você, quando eu recebo de todo o coração e de todo o ensinamento, Ele nos dá o ministério do quê? Da reconciliação. Por quê? Para que a gente ore por todos aqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui através do Espírito dele é que pecamos quando não oramos. É duro isso? É duro. Pegou pesado? Pegou. Mas a palavra, ela é dura. Não é? Então, na verdade, o Espírito Santo está dizendo o que para mim e para você? Que o meu DNA e o seu DNA, ele deve ser um DNA do quê? De intercessor. E que pecamos quando nós oramos. Amém, igreja? Isso tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Pessoas dos nossos lados, do nosso convívio, do nosso emprego, do nosso relacionamento, estão clamando para que a gente ore por eles. Se nós que somos nós já estamos abatidos por essa situação, imagine aqueles que não conhecem. Então que a igreja se levante. Que a igreja se levante em oração. Que a igreja interceda. E o outro ponto extremamente importante, que o apóstolo João, ele vem nos dizer, e que nós falamos aqui, é sobre o quê? Sobre água, sangue e o Espírito Santo. Como nós lemos aqui, o que significa isso? O que significa o seguinte, alguns hereges na época diziam o quê? Que o Espírito de Deus entrou em Jesus Cristo, amém? Como é que ele entrou? Figurativamente na pomba, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele inicia o ministério dele com o Espírito Santo. E alguns hereges, depois que Jesus Cristo morre, dizem o quê? Que Jesus não é Deus, por quê? Porque quando ele morreu, o Espírito Santo saiu dele. E pasmem, igrejas até hoje que se dizem cristãs, que são as pseudo-cristãs, acreditam nisso. Você acredita nisso? Eu não vou falar em nomes. Mas igrejas que se dizem cristãs, mas não são cristãs, eles acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Ele é um profeta, ele foi uma pessoa importante. Mas quando ele morreu, acabou. E nós sabemos que não é verdade. Então João, e nós sabemos que não é verdade, mas João ele vem testificar para que o Espírito Santo testifique no meu espírito e no seu espírito. Que a água aqui representa o quê? O batismo nas águas. Onde Deus transformou o próprio Jesus Cristo na água viva, que purifica, que nos tira de todo o pecado, que nos perdoa de todo o pecado quando nós nos arrependemos. O Espírito Santo fala aqui, igreja, João fala do sangue, esse sangue vertido na cruz, que o Espírito Santo testificou como Cristo, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E o Espírito Santo ratificou, ele confirmou, através de João Batista, dos apóstolos, de Paulo e de tantos outros, que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o nosso verdadeiro Deus. Amém? Então, amados, já indo para o final, João defendeu o quê? E ensinou o quê? O ministério de Jesus Cristo. Então, quando você se aprofunda nas cartas, quando você se aprofunda no Evangelho, e nós estaremos falando disso na quarta-feira. João, o Evangelho de João, as cartas joaninas, verdadeiramente ele apresenta Jesus Cristo como Deus. O antes, o verbo que se fez carne, antes do nascimento, pós o nascimento, durante a vida, durante a morte, pós a morte, quando ele ressuscitou. Que isso esteja na nossa mente e nos nossos corações. Amém, igreja? Isso tem que estar nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque quando a gente se vê abatido, a gente tem que lembrar isso. Tem que deixar nossa alma e o nosso entendimento com o nosso espírito. E quando nós vamos para o verso 11, o que ele diz? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde? No Filho. Você quer alegria maior do que a vida eterna? Não há. Nós vamos estudar em Apocalipse. O próprio João, em Apocalipse, ele fala que quando está chegando o final, que quando está chegando a volta de Jesus Cristo para o reinado final, né, ele fala, né, essas breves coisas que vivemos já se passaram. Então tudo que a gente vive é muito breve. Sabe por que João fala isso? Porque a nossa vida eterna com Jesus Cristo, ela vai ser o quê? Eterna. O que são anos perto da eternidade? Então tudo isso tem que fazer com que eu e você, em nome de Jesus Cristo, a gente tenha o quê? O coração voltado a Jesus, a confiança em Jesus, a fé cada vez maior em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo venceu o mundo, igreja. Nós lemos aqui, com pestilência ou sem pestilência, com depressão ou sem depressão, com aflição ou sem aflição, nós devemos continuar firmes em quem? No Cordeiro de Deus. E que nosso espírito, em nome de Jesus eu oro, para que o nosso espírito, ele seja bradado pelo Espírito Santo de Deus, quando as nossas mentes são cercadas por quê? Por indecisões. Sim ou não? Por medo, por angústia, porque o espírito de anticristo, ele está forte aí. E o objetivo dele é esse, é nos amedrontar. Quase que não sai agora. Sim ou não? É isso. Então o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para isso hoje. Nós não podemos nos abalar. Nós sabemos em quem servimos. Nós sabemos o Espírito Santo que está em nós. Nós sabemos o Deus que está em nós. Amém? Nós sabemos a quem servimos. Vamos ficar em pé? Amém, igreja? Muito bem. Eu peço a todos que estão ouvindo essa mensagem nesse momento que fechem seus olhos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, eu estarei orando, para que o Espírito Santo de Deus libere paz para as nossas vidas. Se você durante a semana, você teve algum pensamento de medo, alguma sensação de angústia, se você está passando por algum momento de insegurança, que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai.
Que o Senhor, em nome de Cristo, que o Senhor nesse momento possa sondar os nossos corações, a nossa mente. Pai, nós estamos aqui verbalizando que te amamos, que te reconhecemos, Pai, como nosso Senhor e Salvador. Nós te reconhecemos como Deus, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos para que caia por terra nesse momento todo o sentimento de medo, todo o sentimento de apreensão, todo o sentimento de aflição, todo o sentimento de dúvida, todo o sentimento de medo. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todo o levante satânico, Pai, nas nossas vidas, toda a seta inflamada do inimigo que caia por terra nesse momento. Nós entregamos a Ti, Pai, de uma forma absolutamente integral o nosso espírito, para que ele seja ministrado pelo Seu Espírito Santo, que a nossa alma diminua, que as nossas emoções diminuam, que nós, em nome de Jesus Cristo, nós estejamos atentos a falsos ensinamentos, a falsas pessoas, Pai, que tentam nos nortear, que tentam, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos afastar de Ti. Mas nós sabemos a quem servimos, a um Cristo todo-poderoso, ao Espírito de Cristo que nos renova, que nos dá força e que nos cura. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque Te amamos e porque esse Espírito Santo, Ele continue promovendo nos nossos corações, Pai, uma comunicação, uma intimidade, Pai. Que o Senhor sempre esteja presente nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, e nós Te damos essa liberdade, que o Senhor nos avise, Pai. Avise quando nós estamos, porventura, indo por um caminho errado. Nos avise, Pai, como às vezes nós pecamos. Nos avise, Pai, em nome de Jesus Cristo, quando a nossa alma quer sobrepor o nosso espírito. Nós verbalizamos que o Senhor é Deus, Jesus Cristo. Nós verbalizamos, Pai, que nós dependemos de Ti. Dependemos, Pai, da Sua vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo eu oro agradecido por esse tempo. Em nome de Jesus Cristo eu oro por essa comunhão e por essa ministração do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.